Pode ligar. Olá, meus amigos, aqui é Rosana de Rosa E aqui, Mauro Faria, com vocês. então, é um prazer enorme a gente estar aqui para mais um evangelho do projeto Acolher Perdas e Luto. E hoje a gente tem a grande alegria de fazermos o bate-papo sobre o capítulo 1, Eu não vim para destruir a lei. Exatamente, a gente vai fazer esse bate-papo sobre esse capítulo que é muito interessante e vamos fazer uma relação com o momento atual que nós estamos vivendo. Eu vou começar a ler para vocês o capítulo, como a gente sempre faz, para a gente poder se posicionar, ok? E vamos assim, ó. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último J e o último ponto. Essa passagem está em Mateus, versículo 17 e 18. Eu vou dar continuidade na parte de Moisés, onde as instruções dizem assim: existem duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a lei de Deus, essa é invariável, é eterna, e a outra, apropriada aos costumes, ao caráter do povo, que ela pode se modificar de tempo em tempo. Então, são adaptações às necessidades do período que Moisés as colocou. Então, essa sim, Jesus pôde vir e fazer algumas alterações de algumas leis que foram feitas por profetas, por ser outro período, outro local, né, outro momento de necessidades dentro daquela época do ser humano. Né? Como hoje a gente também vive outros períodos, né? E eu acho que a gente pode fazer esse paralelo, né? Porque tudo que a gente traz de acordo com o nosso processo evolutivo. Então é legal a gente lembrar disso, né? Porque conforme a gente vai aprendendo mais, a gente tem mais acesso a mais informação e assim a gente vai compreendendo mais coisas, né? Eu acho importante a gente falar desse pedaço, né? Porque muitas vezes eu acho que essa é uma parte que se confunde muito, aonde as intenções de Jesus, né? Para que a gente fique muito claro que Jesus não veio para destruir nenhuma lei de Deus, né? Porque elas não são variáveis, elas são invariáveis, né? Então é muito importante que a gente perceba isso, né? E dentro dessa visão, desses costumes, eu diria que a gente poderia fazer um paralelo assim muito importante com o primeiro mandamento que Moisés nos trouxe. Então, há algo nesse primeiro mandamento que eu acho que retrata muito o momento, Mauro, atual que nós estamos vivendo. Então, acho que super vale a pena a gente incluir numa visão atual isso que Moisés nos trouxe como primeiro mandamento. Você gostaria de ler o primeiro Com mandamento? certeza. Eu vou ler o primeiro mandamento para vocês, que eu acho que realmente a Rô tem razão. É bem interessante e tem tudo a ver com esse momento atual nosso, não é? O primeiro mandamento diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não fará para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que estiver acima no céu e embaixo na terra, e nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e nem lhes renderás culto soberano. Olha que interessante isso. É muito interessante, porque ele faz imediatamente esse primeiro mandamento um paralelo, né, que Jesus traz como uma máxima, né, de um dos ensinamentos dele, sobre o amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, a gente vai ter essa percepção que muitas vezes, hoje, na atualidade, né, esse processo ele é invertido. Em vez de a gente amar Deus sobre todas as coisas, muitas vezes nós temos amado todas as coisas e Deus não está sendo esse primeiro ponto, né? Então, essa necessidade de conexão com a espiritualidade nesse momento que a gente vive, né? Da gente entender
que esse amar a Deus sobre todas as coisas é entender que somos um ser espiritual. Então, a partir disso, precisamos trabalhar nas nossas prioridades para que a gente não se confunda. Isso me fez pensar, Mauro, nesse distanciamento social. Esse distanciamento social, essa eu vou chamar de reclusão, ou isolamento, como as pessoas preferirem chamar, vai nos... eu vou chamar de reeducar, né? Vai fazer com que a gente medite sobre as nossas prioridades, que antes pareciam tão outras da realidade atual. Antigamente as prioridades talvez fosse a gente ter sucesso, a gente ir atrás do material, e pouco se dava tempo de olhar para as necessidades, às vezes, da família, para a própria necessidade da nossa saúde, que a gente nunca tinha tempo de ir na academia, não tinha tempo de andar, e agora a gente tem essa percepção de uma certa mudança de prioridade a partir desse momento de distanciamento social. O que você acha disso, Mauro? E olha como é incrível a gente pensar, porque eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né? Trazer o que há de bom e de positivo dentro disso tudo. E a gente vai lá atrás, no primeiro mandamento trazido por Moisés, e isso tem muito tempo, né, Rô? Tem muito tempo. E ele dizia lá atrás, amai a Deus sobre todas as coisas. E a gente vem agora, depois de tanto tempo passado, e onde a gente inverteu essa ordem, como a Rô falou no começo, a gente tem agora a chance de reavaliar tudo isso, já que a gente não conseguiu, né, nessa caminhada, nesse dia a dia, onde a gente inverteu isso, estava amando e colocando as outras coisas, como a Rô falou, em questão antes de Deus, vamos dizer assim. E agora a gente tem essa chance, com esse isolamento, a gente tem essa chance de reavaliar tudo isso. E a gente precisa fazer, né? A gente precisa se colocar diante de nós mesmos e ver realmente quais são as prioridades das nossas vidas, né? O que a gente está colocando? Não, e eu fico pensando assim, no momento anterior, antes da quarentena, a gente estava todo mundo indo ao seu culto, indo à sua igreja, indo, né, convivendo dentro do seu contexto religioso, frequentando um ambiente religioso. Agora, as pessoas estão tendo que assistir, por exemplo, a essas pregações online, né? E não podem mais ter esse ato de... Então, agora, eu acho que é um momento tão propício para a gente ter a percepção que essas idas no culto, elas precisam acontecer, mas com uma prática que depois, quando a gente volta para casa, a gente coloca aquilo em utilidade para a nossa vida. Porque nesse momento, por exemplo, a gente não pode ir ao culto, mas a gente pode orar de casa, a gente pode desejar o bem para as outras pessoas, como a gente fazia lá, a gente pode conversar com Deus de casa, né? Então, a gente vai ter a percepção que os lugares, os ambientes, eles são importantes para a gente ficar juntos, para ser gostoso, a gente se abraçar, para a gente estudar junto. Mas há uma necessidade de percepção que esse Deus está dentro, ele não estava lá naquela casa só que a gente frequentava. Ele está dentro de nós, né? Ele está conosco. Então, isso está dando oportunidade para muitas pessoas perceberem essa nova localização que muitas vezes a gente só acredita que ela aconteça se a gente for fisicamente um local. E isso a gente está percebendo. Olha esse amor maravilhoso que a gente está vivendo na internet, com essa possibilidade de nos vermos, nos ajudarmos, cantarmos, dançarmos, fazermos meditação, tanta coisa que as pessoas estão apresentando, demonstrando a nossa capacidade interior dessa conexão com Deus e desconectando que essa conexão ela tem apenas a ver com o lugar. Então, quando voltarmos, claro, vamos continuar frequentando, senão vai mudar, né? Mas uma nova visão do que nós representamos diante daquela conexão. Ela não é mais feita de um lugar, e sim uma conexão feita do coração. E é essa oportunidade, gente, essa oportunidade que a gente tem de perceber novamente Deus em nós. Não é? Porque a gente meio que se distancia, de certa forma, desse conceito de que Deus está em nós, né? Está dentro de nós, porque a gente se coloca completamente à mercê dos lugares, né? Dos cultos, como a gente fala. E não há nada de errado com isso, é só uma percepção nova de algo novo, de uma energia nova. Não é que a gente não precisa estar num determinado lugar para se conectar com Deus,
porque a gente pode se conectar com ele, a gente pode emanar o bem, pensar no bem das pessoas, orar por alguém, fazer tudo isso que a Rô falou, a gente pode fazer de qualquer lugar que a gente esteja. A gente não pode esquecer que temos uma cidadania celestial, né? Nós somos um ser espiritual. Então, emana de nós, não emana das paredes, né? Então, precisamos precisamos validar essa conexão. E nesse momento, eu acho que a gente está tendo muita oportunidade de nos unirmos para percebermos que esse amor, principalmente para nós que vivenciamos o projeto Acolher Perdas e Luto, as pessoas vivenciando o luto, nós vamos conseguir, através desse momento, ampliarmos ainda mais essa percepção que esse distanciamento físico com o nosso ente querido, ele não existe dentro do nosso coração. Porque quando o ente querido parte para uma dimensão espiritual, qualquer que seja a sua crença, na verdade, ele não esvazia você, como disse Andrei Moreira na live que a gente fez semana passada. É ao contrário, ele deixa o nosso coração cheio de amor por aquele ente que partiu. Então, esta conexão, ela pode não ser mais física, mas essa conexão de vibrarmos esse amor, de sentirmos a presença, sentirmos o cheiro, o aconchego, o amor que o outro tem pela gente, a gente por ele, não muda. Então, a gente está tendo essa oportunidade fazendo agora esses Zooms, essas lives, esses FaceTimes, esses Skypes, percebendo isso, aonde que nosso amor mudou, né? E as pessoas poderiam dizer, mas acabando a quarentena, isso vai acabar. Daí eu diria, em algum momento a vida de todos nós vai acabar e a gente vai se reencontrar em um outro lugar, vai ser mais ou menos parecido com isso. Eu e meu ente querido entramos numa certa quarentena, onde a gente vai se encontrar um pouco mais para frente, né? Então, acho que é importante nós validarmos essa cidadania espiritual que todos nós temos, né? E isso é muito interessante, porque nós temos agora a possibilidade, a oportunidade de exercitar com tudo isso, de praticar exatamente aquilo que a gente aprendeu. Né, que a gente aprendeu nos estudos, que a gente aprendeu nos templos, né, nas igrejas, e a gente sempre fala independente da crença, porque não é uma questão de religião, é uma questão de aprendizado, de conhecimento, de conexão, como a gente fala. E agora é a oportunidade que a gente tem de exercitar e praticar aquilo que a gente aprendeu. Então, é praticar e perceber que o amor, ele não acaba. Não é? Ele não acaba, porque a conexão ela não se dilui, ela não vai embora, ela não termina, ela não finaliza de jeito nenhum. É isso que é o mais bonito. E a gente precisa perceber, a gente precisa exercitar e praticar essa nova forma de enxergar as coisas. É verdade. Então, eu acredito, Mauro, que a gente vai precisar agora rever nossas prioridades, né? Talvez a gente estivesse num lugar onde as prioridades eram mais materiais e agora a gente está percebendo com esse convívio o quanto ser solitário é doloroso, o quanto quando a gente tem uma relação com as pessoas da nossa família, que residimos juntos, e vamos levando sem muitos cuidados, como agora, estando intensos juntos, isso vem à tona, né? Então, é como se agora a vida nos trouxesse uma oportunidade muito rica de nós percebermos como lidarmos com as nossas emoções, como lidarmos com o nosso equilíbrio, com a nossa serenidade, cuidarmos da nossa alma. É importante para quando vem essas crises, a gente saber como passar por elas, né? Então, a prioridade, eu diria que hoje, é a vida. Nós estamos todos em casa para diminuir essa curva e a vida passar a se manter. Nós estamos poupando a nossa e contaminarmos para que outras pessoas não vão embora em função do coronavírus. Então, eu acho muito importante que a gente dê valor a essa vida, né? Que a gente se ame mais,
que a gente ame o nosso corpo no sentido de cuidarmos, de exercitarmos, de nos alimentarmos bem, né? Ontem a gente fez até uma live onde a gente falou sobre essa questão de respirarmos, de meditarmos, de nos alimentarmos, de repousarmos. Então, é como se a gente estivesse voltando para dentro um pouco e podendo olhar para as verdadeiras prioridades do ser humano. É assim que eu sinto. É uma reavaliação mesmo de tudo, né? É como se a gente pegasse a nossa lista, como se a gente escrevesse mesmo. Temos aí uma folha com a lista de prioridades. E agora a gente vai apagar, riscar, passar essa para cima, passar essa para baixo e refazer tudo isso de acordo com o que a gente pensa, com o que isso está trazendo, esse momento está trazendo para nós de melhor, né? E aí, às vezes, algumas pessoas vão falar assim, mas não tem nada de melhor, está morrendo gente, está isso. Mas nós precisamos ir além, né? Como a gente falou, nós precisamos ir além do conceito material. E a gente precisa ampliar a nossa consciência para que a gente possa perceber os benefícios que talvez não tenham resultados agora, nesse minuto da nossa vida, mas talvez tenham amanhã, depois de amanhã. É verdade. Não é? Fiquei pensando assim, o quanto às vezes essa ligação com o material, dessa necessidade constante de obter coisas, de nos sentirmos importantes se andamos em certos carros, se temos certas coisas materiais. E nesse momento eu fico pensando, hoje a coisa mais importante é a gente pensar na relação que a gente está tendo com o filho, porque precisamos distraí-lo porque ele está em casa. Isso. Pensarmos e dar conta de ajudar o filho que está estudando e precisa de um reforço ali para você, né, ser um tutor ali para a utilização, por exemplo, hoje do Zoom, para que são essas escolas online. Então, assim, a gente vai percebendo que tudo aquilo que antes tinha valor, hoje a gente está revendo o valor, não para que aquilo não tenha mais necessidade, mas para que a intensidade da necessidade ela mude de lugar, né? Hoje a gente está vendo como é importante dar um telefonema para aquele que está sozinho, ou então a gente sentir, valorizar a nossa sensibilidade, validar essa sensação gostosa de quando o outro nos liga, e esse bem-querer de sermos lembrados, ou lembrarmos de alguém que nesse momento possa estar sozinho, ou então alguém que possa estar contaminado e a gente fica checando como é que você está, você melhorou. Então, assim, agora não tem preço esse acolhimento que a gente está um fazendo com o outro, né? E se você ainda não está fazendo, faça, porque você vai gostar muito. E a gente está vendo que isso tem um peso muito maior do que obtermos coisas, né? Porque obter hoje não é o que vai nos trazer felicidade, né? Hoje Não vai. nos trazer felicidade é o vínculo afetivo. Quem não fez o vínculo antes, faça agora, porque quem não fez está sentindo falta. Está sentindo falta porque deve estar se sentindo sozinho, né? Para quem eu vou ligar? Ninguém me telefona. Então agora é o valor do vínculo afetivo, né? Aquelas pessoas que de repente não deram o valor de ter algum respaldo financeiro para poder passar um mês ou dois aí na crise, vão reolhar esse valor e vão perceber que certas coisas supérfluas não eram tão importantes como agora, de repente ter uma poupança aqui que pudesse colaborar para que a pessoa passasse por isso com menos sufoco, né? Então, percebe, é uma reavaliação de prioridades muito profunda, muito mais profunda do que muitas vezes está parecendo como apenas a gente se distrair nessa quarentena. Eu não vejo isso como uma distração. Ao contrário, eu vejo isso como uma grande conexão que essa quarentena está trazendo para a gente. Mas é verdade, se a gente perceber, talvez para algumas pessoas, a gente não sabe o número, talvez isso pareça no início uma diversão, ou como é que a gente vai lidar com isso nessa quarentena, porque vai acabar daqui a pouco. E conforme isso vai passando, a gente vai percebendo que é um pouquinho mais profundo, que é um pouquinho mais sério, no sentido de que a gente precisa se olhar, a gente precisa trazer de dentro de nós aquilo que é verdadeiro. E isso leva a gente, Rô, naquele ponto de que é totalmente uma oportunidade de praticar aquilo que nós provavelmente viemos aprendendo, até mesmo com Moisés lá atrás, como a gente falou no início do capítulo do bate-papo, né? É praticar. A vida material não vai acabar.
ela vai se agregar e a gente vai equilibrar com a vida espiritual, e isso é onde a gente vai se redescobrir como um Isso. novo ser. Adoro isso. Até a ideia desse bate-papo é justamente pensando nisso, né, Mauro? A gente poder falar sobre essa reconexão. Porque eu penso assim, uma pessoa me fez uma pergunta assim, o que separa as pessoas que têm hoje, estão se sentindo equilibradas e as pessoas que estão desesperadas? Eu acho que o que separa é as pessoas que vieram tendo esse olhar do valor do equilíbrio interno, né, o investimento no bem-estar, o valor da paz, da serenidade. Essas pessoas hoje podem passar esse momento com mais tranquilidade, apesar de poder perder o emprego, apesar de poder ter que mudar a sua carreira, porque de repente essa carreira aqui não está mais funcionando, não importa, é o momento de se reinventar. Mas mesmo nesse processo de reinventar, das necessidades que a vida vai exigir da gente, nós podemos passar com serenidade se já entendemos essa mensagem de que temos que validar a vida espiritual num equilíbrio com a vida material. E então o que difere é aquelas pessoas que antes não investiam, não tinham esse olhar, agora entram mais facilmente nesse desespero, né? Nesse pânico, nessa incerteza do amanhã, né? E a gente já vê assim, o amanhã ele é fruto do hoje. Então, se hoje a gente for proativo, criativo, usarmos isso para nos educarmos, colocarmos em prática tudo que a gente aprendeu nas aulas, nas palestras, nos cultos, em tudo que a gente frequentou e aí assiste, agora fala, não, agora é a hora de eu ter autoconfiança em mim, agora é a hora de eu testar minha fé e perceber que eu acredito nesse movimento do universo, porque nada é feito para nos prejudicar, e sim para trazer maturidade, para ampliarmos a nossa consciência, trazer uma maior compreensão. Então, agora é a hora de, se você não jogou essa semente no passado, jogue agora, para que esse futuro seja um futuro mais tranquilo e com mais equilíbrio do que o momento atual. É isso mesmo, a gente tem que perceber, né? Com esse movimento a gente vai perceber que o que é efêmero, o que é passageiro, é a matéria. Porque tudo que fica e é invariável e é imutável no sentido de que não vai acabar nunca, é o que está dentro de nós, que é o nosso ser integral, que é aquilo que a gente tem de melhor, não é? E é isso que a gente tem que colocar para fora, é isso É que a isso gente que a gente precisa tem. se acostumar a lidar com isso e colocar isso para fora. Então é esse contato. A gente leva a gente, Rô, aonde? No autoconhecimento. No autoconhecimento, né? Então, esse estudo do Evangelho que a gente já fez em vários momentos, a gente vem fazendo, porque, gente, nós estamos fazendo o encontro do Evangelho pelo Zoom toda quarta-feira. Vocês estão convidados, quem tiver vontade de participar, nos avise, a gente agrega vocês, onde a gente bate um papo ali sobre o Evangelho. E hoje é um bate-papo um pouco diferente, porque é só eu e Mauro, mas na quarta-feira nós somos muitos. Mas o que a gente percebe nesse investimento no estudo do Evangelho? Nesse momento, a gente vai e encontra no Evangelho as respostas, o consolo, o acolhimento, o amor, as intenções pelo qual tudo isso está acontecendo, e conseguimos sentir que, apesar do desafio ser muito grande, de muitas pessoas estão partindo, muitas pessoas estão doentes, muito, né? Isso existe, isso toca a todos nós. Nós também já conhecemos pessoas que estão infectados, que já vieram a falecer, mas mesmo assim a gente vai perceber que esse momento ativa o desejo da solidariedade, que o Evangelho nos traz de uma forma tão clara da importância desse trocar, de se doar ao outro, né? Então a gente vai perceber que essa prática agora, desse estudo que a gente vem fazendo no Evangelho, é agora a gente poder dar essa mão para o próximo, que precisa de uma cesta básica, de um telefonema, de uma ajuda, de uma comida que você põe lá na porta dele, porque ele está infectado, algo, né? Mas a gente vai perceber que nós temos essa competência interna e ela pode vir à prática à medida que a gente decide. E se nós pararmos para pensar, ela deve vir à prática, ela deve vir à tona, né? Vai de encontro, inclusive, eu não sei se todos vocês acompanharam o bate-papo do Evangelho da semana passada, que era sobre o buscai e achareis, bateis e a porta se vos abrirá.
É isso. Cada pessoa que a gente encontra é uma porta nova que vai se abrir para nós, para que nós possamos exercitar tudo isso, não é? Sim, com certeza. E daí veio essa ideia, né, da gente fazer um bate-papo despretensioso, que ninguém sabe de cor o Evangelho, Não. mas nós temos o quê? Um desejo imenso de dividir um pequeno bate-papo para que a gente possa fazer uma reflexão do que representa essa conexão do Evangelho com o momento. E a gente vai perceber como as palavras de Jesus são sempre atuais, né? Porque ele está sempre trazendo coisas que vão servir exatamente para agora. Então, pensarmos que somos um ser espiritual vai nos ajudar muito para que a gente possa compreender as prioridades da vida. E hoje, acho que a prioridade da vida, como sempre, é o amor. Então, que a gente possa, através desse evangelho, né, juntarmos aqui, né, Mauro, uma energia enorme do amor, junto com vocês que também estão assistindo, né, para que essa energia ela possa ser levada aos corações que sofrem, às pessoas que estão passando necessidade, às pessoas que precisam de um consolo, né, que elas sintam essa energia de amor, porque isso todos nós temos para dar. Estamos com a mão cheia. É só decidirmos. Estamos mesmo. Estamos com a mão lotada aqui. E tenho Lotada. certeza absoluta de que todas as pessoas que nos assistem e de todas as pessoas que estão ligadas às pessoas que nos assistem, elas estão recebendo esse amor. Com certeza. Então, ó, Mauro, vamos fazer assim, né? Ó, a mão cheia. Para vocês todos, ó. Mauro, maravilhoso, né? A gente Foi junto muito. Ligação de amor, né? Somos muito bom. Sempre. Então, sempre. É uma delícia. Gente, eu espero que esse bate-papo tenha tocado o coração de vocês para aquilo que a gente trouxe, que não é uma verdade, não é um comentário onde cada um vai refletir da forma como se sentir confortável. Isso é que é o gostoso aqui no projeto. Não há um respeito enorme a todas as religiões, como há um respeito enorme a todos os momentos que cada um de vocês passa. Então, o que a gente vem aqui é sempre trocar experiências, ideias, que a gente possa estar sempre excitando esse desejo de espalhar o bem. Então, como o sempre... hashtag diz... isso é, né? Unidos no bem, somos uma força. É sempre só um convite para a gente experimentar tudo que a gente pode experimentar de novo dentro desse aprendizado do amor, não é? Então, vocês vendo esse vídeo, gente, deixe seus comentários, né? Escreva, a gente vai colocar uns boxinhos, umas caixinhas para ajudar vocês também, um novo modelinho aí que está vindo, que vocês não têm noção. E para que vocês possam interagir e a gente possa ir trocando. E a gente vai crescendo com vocês vão crescendo com o projeto. Então, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo, Mauro. Beijo, Rô.